Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não vem de obras, mas existem as obras que Deus já preparou para que nós andássemos nelas. E essas obras nós precisamos conhecê-las, que essa é a vontade dele. Quem éramos? Exatamente todo esse quadro nos mostrou. Mortos em delitos e pecados. Andávamos segundo o curso desse mundo. E o espírito maligno secretamente nos conduzia ao desfrute de todos os prazeres carnais desse mundo. Ao desfrute daquilo que nosso próprio ego ansiava. Este é o quadro desse primeiro estágio da nossa primeira pergunta. Éramos isto. Creio que nós teríamos outras e outras verdades, outros textos para nos apoiarmos, para verificarmos este cenário. Mas venho crer que é suficiente, irmãos e irmãs. Mostra-nos claramente quem éramos. Mas olha como começa o versículo 4. Na minha versão, começa com uma adversativa, mas. Aí nós vamos pular para o segundo aspecto, ou seja, a segunda pergunta que nós precisamos responder. Quem somos? E dentro desse aspecto nós vamos nos deter um pouquinho mais. Quem somos? Vimos quem éramos, agora quem somos? Aí a Bíblia fala assim, mas Deus, sendo rico, diz aí a palavra de Deus, em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Vou mais um pouquinho adiante. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos e irmãs, que texto precioso. É um outro cenário totalmente oposto, antagônico ao primeiro. Vimos quem éramos, um quadro deplorável que mostrou qual era a nossa condição. Agora, quem somos? Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele demonstrou todo o seu amor na pessoa gloriosa do seu Filho. Ele nos amou porque Ele é cheio de misericórdia.
E o que é misericórdia? É Deus não nos tratando como nós merecemos. Devido ao quadro que nós estávamos vivenciando, merecidamente nós poderíamos ser levados ou conduzidos ao inferno, e não haveria injustiça gloriosa há de se expressar por nós. Irmãos e irmãs, isso é muito elevado, é muito precioso. Quem nós somos? O corpo de Cristo, nós somos nós somos a casa espiritual de Deus, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa. Não é pouco. Isso é muito glorioso, irmãos e irmãs, quando nós tocamos estas realidades. A Bíblia também fala, nós podemos aqui, virando a página em Efésios, capítulo 2, veja só, versículo 19 em diante, Efésios 2, 19 em diante. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois o quê? Da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Para quê, irmãos e irmãos? Para a habitação de Deus no Espírito. Aqui diz que nós somos família de Deus, aqui diz que nós somos edifício de Deus, aqui diz que nós somos habitação de Deus. Olha que precioso. Então o que nós somos, irmãos? Nós somos a habitação de Deus, nós somos o edifício de Deus, nós somos a casa espiritual de Deus. Como nós trouxemos tantos vícios de linguagens. Você foi para a igreja hoje? Você vai para a igreja hoje? Eu vou lá na igreja para louvar a Deus, tendo na mente que igreja é um edifício, tendo na mente que a igreja é um local de pedras, de argamassas, de tijolos. Igreja não é isso, irmãos. Igreja somos nós, que fomos tirados daquela condição que estávamos para nos tornarmos a condição que somos nele. Tanto individualmente somos novas criaturas, mas coletivamente agora somos o corpo dele. Não é rico? Não é precioso tocarmos esta realidade? Então quem nós somos, irmãos? Nós somos estas realidades. Qual é o padrão da igreja? O padrão da igreja é Cristo. A igreja não é edificada com psicologia, com os assuntos da sociologia, com a política. A igreja é edificada pela vida de Cristo. Só Cristo. Nós vivemos em função de Cristo e para Cristo. Por que os irmãos primitivos que eram chamados os do caminho, começaram a ser chamados, pejorativamente, de cristãos? Lá em Atos 11, vocês vão verificar, verso 33, isto. Pela primeira vez, aqueles que eram do caminho foram chamados cristãos. Por quê? Cristão, sabe o que significa? Pequenos cristos. Lá vai um pequeno Cristo. Lá vai um pequeno Cristo. O que significa isso? Ele só fala de Cristo. É Cristo na hora do almoço, Cristo à tarde, Cristo na janta. Ele não tem outro assunto, o assunto é Cristo. Lá vão os pequenos cristos. Isto é a definição de cristão. Isso é ser cristão. Ter Cristo borbulhando e vazando de nós. Que glorioso nome nós temos, irmãos. Que não manchemos este nome. Que nós possamos de fato sermos chamados desses pequenos Cristos que possam glorificar o nome dele. Vocês se lembram que falamos que o padrão da igreja é Cristo, não tem outro padrão. Lembra-se lá em Atos 2,42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 elementos tremendamente fundamentais que não foram dados unicamente para a igreja de Jerusalém, é uma realidade para a igreja do Senhor. Doutrina dos apóstolos envolvia o quê? O que os apóstolos tinham em mãos, a não ser a revelação do próprio Cristo, que havia padecido, havia sido morto, mas ressuscitado. Eles anunciavam esse Cristo maravilhoso ressuscitado. Lembre-se que este programa ele é feito para o seu crescimento espiritual.
Então, compartilhe com os seus familiares, com seus amigos, com seus irmãos. Isso é importante. Essa palavra ela tem que ser espalhada para todos os cantos. Até o próximo domingo.